Eu do meu rei sou soldado, soldado do rei dos reis. Eu do meu rei sou soldado, por isso canto toda vez. Eu luto contra o pecado, assim como Davi lutou. Em o mal eu vou temer, cumprindo meu dever com Jesus, pois Ele é o rei dos reis. mais uma vez bem forte. Eu espero que valeu a pena todo esse sacrifício de uma longa viagem até aqui e que tenham aproveitado ao máximo do seu tempo. Quando iniciamos este congresso, a gente falou sobre a possibilidade de vocês ficarem equipados através de todo o congresso, através das palestras, através dos seminários. Eu espero que tenhamos alcançado este objetivo. Como eu amo a palavra de Deus nesse sentido. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil. Que palavra pequenina, mas que palavra preciosa. É útil para o ensino. Muitos de vocês receberam ensino que vocês não ouviram antes. Talvez através desse ensino vocês foram repreendidos. Esperamos que através desse ensino vocês tenham sido corrigidos. Mas é muito importante que, voltando para seus lugares, que vocês continuem deixando a palavra de Deus ministrar ao seu coração, porque é necessário que haja uma educação na justiça. Este é um processo prolongado em nossas vidas, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Que Deus possa abençoar tudo que temos aprendido durante este congresso e que isto tenha um impacto muito grande sobre o restante de nossa vida. Amém? Amém. Realmente eu queria que Josué, o pastor Josué, ficasse aqui comigo para falar através de mim também. Para que eu poupasse a minha voz esta noite, não? Eu quero que nós abramos as nossas Bíblias primeiramente na profecia de Ezequiel, capítulo 33. Ezequiel 33. E nós vamos ler a partir do versículo 7. Ezequiel 33 e versículo 7. A ti, pois, ó filho do homem, te constituí por atalaia sobre a casa de Israel. Tu, pois, ouvirás a palavra da minha boca e lhe darás aviso da minha parte. Se eu disser ao perverso, ó perverso, certamente morrerás, e tu não falares para avisar o perverso do seu caminho, morrerá esse perverso na sua iniquidade, mas o seu sangue eu o demandarei de ti. Mas se falares ao perverso para o avisar do seu caminho,
para que dele se converta, e ele não se converter do seu caminho, morrerá ele na sua iniquidade, mas tu livraste a tua alma. Tu, pois, filho do homem, dize à casa de Israel: assim falais vós, visto que as nossas prevaricações e os nossos pecados estão sobre nós, e nós desfalecemos neles. Como, pois, viveremos? Eu quero repetir esta última frase. Como, pois, viveremos? Eu espero que possamos responder a esta questão esta noite à luz das Sagradas Escrituras. Fomos convidados para falar sobre a cosmovisão que a criança brasileira precisa. Eu vou precisar trabalhar esta cosmovisão com vocês, para que vocês, por sua vez, possam transmitir isto às crianças. A maioria das pessoas nem sabe o que é uma cosmovisão, sem pensar em fazer uma crítica nesta área. Basicamente, uma cosmovisão é a maneira como enxergamos o mundo em que nós vivemos. A verdade é que cada um de nós tem uma cosmovisão. E esta cosmovisão governa nosso pensamento, mesmo quando não estamos percebendo. Não somente governa nosso pensamento, mas que absorvem uma cosmovisão que lhes facilita ignorar os princípios cristãos na vida real. E é isto que me assusta. Que há muitas pessoas que fazem parte de nossas igrejas, que têm trazido para dentro da igreja uma cosmovisão que não é bíblica. E isto tem acontecido mesmo entre a liderança de nossas igrejas. Há um provérbio, no livro de Provérbios, capítulo 23, versículo 7, que diz assim: porque como imagina em sua alma, assim ele é. O poder de ideias. O escritor de Provérbios, quando escreveu essas palavras, estava descrevendo um tipo específico de pessoa. Mas as suas palavras formam uma bandeira para compreender o poder de um sistema de crença. Como a pessoa pensa, assim ela é. As nossas crenças mais básicas, mais fundamentais, determinam a nossa identidade e determinam o nosso destino. E essas palavras centrais, por sua vez, controlam como percebemos o mundo em que nós vivemos. O poder de ideias, uma ideia correta, possui um poder incrivelmente construtivo.
Enquanto uma ideia falsa tem um poder incrivelmente destruidor. E estes diferentes sistemas de vida competem entre si pela nossa mente. Se não escolhermos consciente e consistentemente uma cosmovisão bíblica para poder enxergar a vida corretamente, seremos influenciados por cosmovisões destrutivas que existem ao nosso redor. Josué sabia disto. Ele inicia o seu livro com as palavras que Moisés passou para ele. Josué, se você vai falar qualquer coisa, você vai falar o que está neste livro. Se você vai meditar em qualquer coisa, você vai meditar no que está neste livro. Se você vai fazer qualquer coisa, você vai fazer o que está neste livro. Não é de admirar que quando chegamos no fim de seu livro, ele desafia a sua própria nação. Se eles vão seguir o Deus vivo e verdadeiro, ou se eles vão seguir os outros deuses que faziam parte da mentalidade dos habitadores antes nesta terra. Mas ele disse assim: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Quero lhe dar um exemplo negativo disto no século XIX. O filósofo alemão por nome de Nietzsche. Outro dia eu estive falando numa igreja batista em São Paulo. Quando eu estava voltando para casa, passando pela estação sede do metrô, vi uma exposição de livros e 3/4 do livro que estavam em exposição eram livros deste homem, que ainda prevalecem em nossa época. Este homem declarou a morte de Deus. Quando ele levou isto avante, significou também a morte da moralidade. É de admirar o que está acontecendo em nossos dias? Ele denunciou a moralidade cristã, apesar do fato que o seu próprio pai havia sido um pastor luterano. Mas ele denunciou a moralidade cristã. Ele disse que tais virtudes como a bondade, como o perdão, como a humildade, a obediência, o domínio próprio, faziam parte da vida de escravos, que haviam rejeitado a alegria de viver. Imagina. Ele sonhava com a evolução de uma raça de super seres humanos impregnados com uma ética de poder. Ele não desenvolveu isto até o fim. Mas havia um homem que vocês sabem que levou isto avante. E o nome dele era Hitler. O líder do regime nazista simplesmente traduziu as ideias de Nietzsche em ações que custaram a vida de 50 milhões de pessoas. E as ideias de Nietzsche não paravam naquela época, continuam tendo uma influência até nos nossos dias.
Pessoas continuam levando um conjunto de crenças falsas a uma conclusão trágica. Como pode, você pergunta? E neste estudo pretendemos ver a conexão que existe entre os pensadores do passado, as suas ideias e os resultados práticos de suas ideias. E vamos ver como somente Jesus Cristo e uma cosmovisão bíblica podem fornecer a solução que transforma vidas de verdade. A maioria de nós teria dificuldade inicialmente em explicar a nossa cosmovisão. Eu quero ajudá-los nesse sentido esta noite, porque eu acho que isto vai ser muito útil na sua vida e no seu ministério. Existe uma avaliação tripla. Compreender o que é uma cosmovisão e como funciona nos fornece uma maneira de fazer sentido das ideias que existem ao nosso redor. Toda e qualquer cosmovisão pode ser analisada à luz de 3 perguntas. E as perguntas são essas. Como tudo começou? De onde viemos? E quem somos? A segunda pergunta, o que deu errado? Qual é a fonte do mal e do sofrimento? E a terceira pergunta é, o que pode ser feito para consertar este mundo? E essas 3 questões formam uma grade que podemos usar para decifrar a lógica interna de todo e qualquer sistema de crenças ou filosofias. As questões são universais, aonde quer que esteja neste mundo. Cada filosofia e cada religião reconhece que nós viemos de algum lugar, algo não deu certo e algo precisa ser feito para consertar tudo isso. E por empregar estas 3 questões, podemos avaliar qualquer sistema de crença. E um dos meus propósitos nesta palestra é mostrar como aplicar esta grade tripla para fazer uma crítica de toda e qualquer cosmovisão não bíblica. Quero dar uma tarefa para vocês. Eu gostaria que vocês completassem para mim as seguintes perguntas. Eu creio que viemos de... Aí você completa. Em segundo lugar, eu creio que o que aconteceu de errado com o mundo é que... Aí você responde. Em terceiro lugar, eu creio que o que tem que ser feito para consertar o que deu errado é... Aí você completa. E o momento que você tem completado estas sentenças, você tem desenvolvido a sua própria cosmovisão. Voltando para a nossa ilustração de Nietzsche. A gente pode, então, ver o que ele pensou à luz desta grade. Por exemplo, se ele declarou a morte de Deus, você sabe que ele não entende que nós viemos de Deus. Se você perguntasse a ele
o que deu de errado, ele diria a você: o grande problema da humanidade é a religião, a moralidade cristã. Talvez você tenha ouvido a mesma coisa num consultório. O problema de você é a sua religião, a sua crença. Se você largasse isto, seu problema seria resolvido. Ele acreditou numa ética de poder em que livrar-se da religião seria a solução. Veja bem que a cosmovisão controla o que enxergamos. A nossa cosmovisão serve como a lente pela qual enxergamos as circunstâncias e eventos ao nosso redor. Sem dúvida, você tem sentado com outras pessoas, vocês têm observado algum evento, alguma circunstância, e depois cada um de vocês passaram a interpretar tudo isto. E você ficou impressionado que cada pessoa interpretou de uma forma diferente. E uma das razões porque nós interpretamos desta maneira é que tem tudo a ver com a nossa cosmovisão. Eu quero chamar a sua atenção para palavras que foram faladas por Paulo em 2 Coríntios capítulo 10, e versículos 4 e 5. Porque tem tudo a ver com o que está acontecendo em nossa época. Ele diz: porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus. Para quê? Para destruir fortalezas. Fazendo o quê? Anulando sofismas e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de quem? De Deus. Como é que a gente lida, então, com estas cosmovisões que estão ao nosso redor, levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo? Eu quero dar-lhes mais uma tarefa esta noite. Pense numa analogia para explicar como a cosmovisão automaticamente molda a nossa percepção das coisas. E o que vem à mente para mim é um professor numa sala de aula apresentando uma matéria aos seus alunos, porque ele vai fazer isto do ponto de vista de sua cosmovisão. E é seu filho que tem que ouvir isto constantemente na escola. Paulo escreveu mais uma coisa interessante, um trecho bastante conhecido nesse sentido, Romanos 12, versículo 2. Ele disse: e não vos conformeis com este século, da maneira como o século pensa, da maneira como o século faz, mas transformai-vos pela renovação de quê? Da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Como é que vocês suponham que o desafio de Romanos 12, versículo 2, se relaciona a esta questão de cosmovisão? Seu filho está nesta escola, dia após dia, ouvindo como um professor descrente tem a dizer a respeito do mundo em que nós vivemos. E ele tem que ouvir a cosmovisão
deste professor. Romanos 12, versículo 2 diz: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Essa semana passada, estivemos com um primo de Eleni, que é um fotógrafo profissional, sentou comigo e disse: olha, eu consigo mudar a aparência de uma foto usando filtros. O filtro impede certas ondas de luz, assim alterando a aparência da foto real. E ele disse algo que me assustou. Eu consigo fazer uma foto, mostrar ao observador aquilo que eu quero que ele veja, e não o que realmente existe. Uma cosmovisão está fazendo a mesma coisa. Não está transmitindo as coisas como são na realidade, mas como esta pessoa interpreta que está acontecendo. Agora, várias cosmovisões existem. E cada um destes diferentes sistemas de vida compete pela nossa mente. E a não ser que consciente e consistentemente escolhemos um sistema bíblico de ver a vida, seremos influenciados. E os nossos filhos vão ser influenciados. Deus nos deu a comissão de impactar a nossa sociedade. Jesus disse no Sermão do Monte que nós temos que ser como sal e como luz, a fim de transformar este mundo podre em sua própria imundícia. Em outras palavras, o apóstolo Paulo passou para frente esta mesma ordem dada por Cristo Jesus. Nós temos que confrontar a nossa época com uma cosmovisão bíblica. Considere mais uma vez o que Paulo escreveu em 2 Coríntios 10, versículo 5. Quais argumentos ou crenças vocês conseguem trazer à mente que se levantam contra o conhecimento de Deus? Esses dias ministrei sobre Salmo 2. Eu pensei, será possível que estamos vivendo na época de Salmo 2 de novo? Onde todos se levantam contra o nosso Deus e contra o seu ungido. E dizem, nós não queremos nada disto, nada dessas restrições em nossas vidas. E Deus está assentado no céu, rindo desta situação. Porque ele diz, eu já instalei o meu rei em Sião. Nós temos uma comissão de compreender e combater eficientemente as ideias falsas que existem ao nosso redor. Basicamente, são duas cosmovisões bíblicas, cosmovisões básicas. O Senhor Jesus falou uma coisa interessante em Mateus capítulo 12, versículo 30. Ele diz, quem não é por mim, é contra mim. E quem comigo não ajunta, espalha. Um professor famoso, Samuel Huntington, da Universidade de Harvard, argumentou que o mundo é dividido não tanto por fronteiras geográficas,
como é dividido por tradições religiosas e culturais. Isso é pelas crenças das pessoas que são fortemente defendidas. E essas crenças são cosmovisões. Um cientista político contenda que o combate mais significante existe entre aqueles que se aderem à estrutura bíblica e aqueles que favorecem o pós-modernismo. O que é pós-modernismo? É um sistema de pensamento que nega toda e qualquer alegação de uma verdade ser absoluta. Você pode ter a sua crença, mas você não pode impor a sua crença sobre a minha. E você não pode dizer que a minha crença está errada e eu não posso dizer que a sua crença está errada. O conflito de nossos dias existe entre uma cosmovisão bíblica e uma cosmovisão naturalista. A cosmovisão bíblica apresenta um Deus que é transcendente, que criou este universo em que nós vivemos. Enquanto a cosmovisão naturalista alega que causas naturais somente são suficientes para explicar tudo o que existe. E este conflito se expressa em questões fundamentais. Deixe-me ilustrar algumas questões. Qual é a realidade máxima? É Deus ou é o cosmos? Existe uma esfera sobrenatural ou a natureza é tudo que existe? Será que Deus tem falado e revelado a sua verdade a nós? Ou será que a verdade é algo que precisamos descobrir por conta própria ou mesmo inventar? Existe algum propósito para a nossa vida? Ou será que somos acidentes cósmicos que emergiram da lama? Com apenas aquilo que vocês sabem, como é que vocês supõem que a cosmovisão chamada naturalismo completaria a primeira parte da avaliação tríplice? De onde nós viemos? O que é que eles nos ensinam nas escolas? Qual é a nossa origem? A evolução. Certo? Todas estas cosmovisões pensam da mesma forma. Só que quando chegam ao ponto de discernir o que deu de errado, aí que existe uma separação de ideias. Há pessoas que acham que o problema está com os seres humanos. Outros que estão com os ricos. Que o problema está com os pobres. Que o problema está com a posse privada de propriedades. O problema existe na repressão sexual, na ignorância, na religião, na democracia. Todos têm respostas diferentes. E cada grupo vai ter uma resposta diferente como trazer uma solução para isso. Por exemplo, um grupo vai dizer que vai ser por intermédio da educação. Outro grupo vai dizer é necessário que o controle seja devolvido ao Estado. Enquanto eu achei isto
Impressionante. Alguns ativistas radicais de direitos de animais disseram assim: a solução é eliminar o ser humano. Você vê então que entre essas duas cosmovisões são opostos absolutos. A cosmovisão naturalista diz assim: é a ideia que a natureza é tudo que existe, que a vida surgiu de uma colisão por acaso de átomos, evoluindo eventualmente em vida humana. Enquanto o cristianismo, por contraste, ensina que há um Deus transcendente que existia antes do mundo e que Deus é o criador de tudo que existe. Agora, talvez tenham notado que a Bíblia fala diretamente a respeito dessas questões. Se eu perguntasse a você que doutrina da palavra de Deus nos ensina de onde viemos, o que você diria? A doutrina da criação. Se eu lhe perguntasse o que aconteceu de errado com o nosso mundo, que doutrina bíblica ensina isso? Da queda. Se eu perguntasse a você o que precisa ser feito para consertar este mundo, que doutrina é essa? A redenção. Eu espero que você respondeu pelo menos com essas 3 palavras. Bom, você vê através disto que nós temos então uma cosmovisão bíblica que responde a essas 3 questões. E o desafio diante de nós, quando compreendemos a importância de cosmovisões, enxergamos a missão da igreja em termos novos. A igreja, mais uma vez, precisa estabelecer o cristianismo como o grande sistema de vida e a força cultural que reconhece o Criador como soberano sobre tudo. Precisamos de homens e mulheres que compreendem que a tarefa é muito mais fundamental do que simplesmente mandar avisos ou pedidos para Brasília a respeito do movimento gay ou a respeito de aborto. Estas coisas são simplesmente sintomas. Existe um problema por trás de tudo isto. Existe uma crença por trás de tudo isto que precisa ser desafiada. Precisamos de ser homens e mulheres que enxergam que a luta é uma luta de princípios. É um princípio contra outro princípio. Nós acreditamos na criação, que Deus falou e o universo veio a existir e a vida foi criada. Nós acreditamos na queda. A condição humana foi manchada pelo pecado. Nós acreditamos na redenção, que Deus, em sua graça, providenciou um meio a fim de reconciliar-nos com Ele. E equipados com esta compreensão, podemos mostrar não somente que a cosmovisão cristã oferece as melhores respostas, oferece as únicas respostas. Há um lugar onde a gente pode começar em tudo isto. Algum tempo atrás estive meditando no livro de Tiago.
E em capítulo 1, e versículo 8, ele fala sobre o homem de ânimo dobre. Que quer dizer que este homem tem duas almas. Uma alma que quer partir numa direção e uma alma que quer partir em outra direção. E ele diz, este homem é inconstante em todos os seus caminhos. Eu coloquei na sua apostila o estudo de um caso. Carlos cresceu num lar cristão. Com 11 anos de idade, ele fez uma profissão de fé em Cristo. Ele crê na Bíblia, mas ele não enxerga nenhuma ligação entre as Escrituras e o mundo real de segunda a sábado. Ele frequenta a igreja, mas faz muito pouco associação entre domingo e o restante da semana. Ele dá por certo que a vida deve ter evoluído até seu estado presente, pois parece haver tanta evidência para sustentar a teoria que ele vê que a ciência lida com fatos, enquanto o cristianismo só lida com fé. A base da nossa cosmovisão bíblica é nada mais do que uma revelação que veio de Deus. E esta revelação contém fatos. Eu louvo a Deus pelo Evangelho. E Paulo fala sobre este Evangelho em 1 Coríntios capítulo 15. E naquele trecho ele fala sobre vários fatos. O primeiro fato é este: Cristo morreu pelos nossos pecados. Como é que nós sabemos que isto é fato? Logo em seguida ele disse, e foi sepultado. Mais um fato. Que ele foi sepultado, era necessário que ele fosse ressuscitado. Mais um fato. Como é que eu sei que isto é fato? Ele apareceu a várias pessoas, em várias ocasiões. Isso é fato. Durante os últimos séculos, o mundo secular tem forçado uma cunha entre a ciência e a religião, entre fatos e valores, dizendo que a ciência é a única coisa que traz para nós fatos. A única coisa que a religião consegue trazer para nós são valores. E muitos crentes têm tropeçado nesta tática de acreditar que a ciência é a única coisa que possui fatos. Cristianismo é uma cosmovisão. E os evangélicos têm ficado especialmente vulneráveis às distinções falsas entre fatos e valores por causa da ênfase no comprometimento pessoal. Que isto é simplesmente uma experiência nossa, algo subjetivo. Eu pergunto a você esta tarde, é seu relacionamento com Deus apenas um valor subjetivo ou é um fato literal? É um fato? O cristianismo genuíno é mais que um relacionamento com Jesus. Eu louvo a Deus por todos estes anos envolvido com a palavra de Deus. É uma mina inesgotável. Eu acredito, se tivesse embarcado num processo de aprendizagem de matemática, talvez teria chegado ao ponto de dominar esta matéria. Mas eu não consigo dominar a matéria da palavra de Deus.
mas eu louvo a Deus que ela me domina. Eu quero terminar esta noite mostrando uma coisa interessante. E é isto. Existe uma diferença entre a sabedoria que este mundo nos oferece e a sabedoria que vem de Deus. Tiago fala sobre isto na sua epístola. Qual é a fonte, a origem da verdadeira sabedoria? É uma sabedoria que vem de Deus. Que impacto tem a obediência a Deus sobre esta sabedoria? E o Salmo 111, versículo 10 diz: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, revelam prudência todos os que a praticam, o seu louvor permanece para sempre. Como nos tornaremos se desprezarmos a sabedoria e a sua disciplina? Provérbios 1:7 diz: o temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Como é que sabedoria se relaciona à questão de conhecer a Deus? E Provérbios 9 diz: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria e o conhecimento do santo é prudência. Meus queridos, negar a existência de Deus é nos cegar à realidade. A consequência inevitável é que colidiremos com a realidade de maneiras dolorosas. Interessante que o Hollywood pode promover através de seus filmes o divórcio, mas nós sabemos o que vem no rastro de tudo isto. Como é importante ter em nossas mãos a sabedoria que vem da parte de Deus. Diz em Provérbios 12, versículo 8: segundo o seu entendimento será louvado o homem, mas o perverso de coração será desprezado. Provérbios 24:14 diz: então sabe que assim é a sabedoria para tua alma, se a achares haverá bom futuro e não será frustrada a tua esperança. Provérbios 28:26 diz: o que confia no seu próprio coração é insensato, mas o que anda em sabedoria será salvo. O fundamento sobre o qual construir a nossa vida. Provérbios 14, versículo 1 diz: a mulher sábia edifica a sua casa, mas a insensata com as próprias mãos a derruba. Vocês lembram com que parábola o Senhor Jesus terminou o Sermão do Monte? Quando ele falou sobre os dois tipos de construtores. Meus queridos, ele destacou dois homens nesse trecho. Ele destacou o homem prudente e o homem insensato. A razão por que Deus nos deu a sua palavra foi para que nós pudéssemos ser conduzidos da imprudência para a prudência. Para que nós pudéssemos ser conduzidos da insensatez à sensatez. E somente uma vida que é construída sobre o ensinamento sólido das Escrituras, que produz uma cosmovisão bíblica, vai servir. O nosso mundo foi influenciado por vários filósofos.
Um deles era Descartes. O primeiro pensador era Descartes, um matemático francês. Este homem duvidava de tudo. A única coisa de que ele não duvidava era do fato que ele duvidava. Mas para ele, a mente humana e não Deus é a fonte de toda a certeza. E a experiência humana é o ponto fixo ao redor do qual todo o restante gira. Meus queridos, uma vez que nós nos tornamos o centro do nosso universo, procuramos meios para tirar Deus do trono. E exatamente o que ele trouxe para nós na sua filosofia. Russo, não Russell Shedd. Uma vez que Deus tem sido tirado do trono, este homem ensinou que em seu estado natural a natureza humana é essencialmente boa. E o que tem complicado e corrompido a vida do homem é a sociedade em que ele vive. Eu não sei se você já percebeu, mas esta mesma premissa faz parte do pensamento básico de psicologia hoje em dia. A psicologia diz que o homem nasce como uma folha em branco. O homem ficou corrompido pela propriedade, pela própria sociedade. Interessante, você ouve hoje em dia, o problema vem de fora de você, mas a solução existe dentro de você. A Bíblia ensina exatamente ao contrário. Que o problema está dentro de nós e a solução terá que vir de fora. Esses são os indivíduos que marcaram a filosofia de nossa época. Provérbios 12, versículo 15 diz assim: o caminho do insensato aos seus próprios olhos parece reto. Em outras palavras, as ideias falsas cegam o entendimento do homem. Provérbios 17, versículo 12 diz: melhor é encontrar-se com uma ursa roubada dos filhos do que o insensato na sua estultícia. Em outras palavras, ideias falsas são extremamente perigosas. Provérbios 18, versículo 2 diz: o insensato não tem prazer no entendimento, senão em externar o seu interior. E um dos últimos pensamentos que influenciou muito a nossa época foi o Darwin. O Darwin não inventou a ideia de evolução. Pelo contrário, ele propôs um mecanismo chamado seleção natural, numa tentativa de tornar a evolução mais acreditável. Mas Darwin conseguiu tirar Deus fora da jogada. O que construiu por cima desses mesmos pensadores foi o comunismo, através de Marx. Eu queria deixar com você um provérbio muito interessante, que está em Provérbios capítulo 9, versículos 7 e 8. O que repreende o escarnecedor traz afronta sobre si, e o que censura o perverso a si mesmo se injuria. Não repreendas o escarnecedor, para que não te aborreça. Repreende o sábio, e ele te amará.
Interessante isto. A conclusão para esta noite é isto. Provérbios capítulo 14, versículo 12 diz assim: há um caminho que ao homem parece direito, mas ao cabo dá em caminhos de morte. Como já temos visto, o assunto de cosmovisões é tudo menos uma questão meramente acadêmica, removido completamente da vida real. Tem a ver com a vida de cada um de nós. E tem a ver com a vida dos nossos filhos. Salmo 11, versículo 3 diz: ora, destruídos os fundamentos, que poderá fazer o justo? Nunca na história os fundamentos têm sido atacados sistematicamente como tem acontecido neste último século. Eu vibrei quando eu vim para esta conferência, sabendo que Mackenzie estaria representada aqui, com este excelente trabalho que eles estão desenvolvendo. Já estão alcançando as primeiras 3 séries da escola, com uma educação que é baseada nas Escrituras, com uma cosmovisão bíblica. E eu vibrei mais ainda quando descobri que não somente Mackenzie está sendo alcançada com isto, mas mais de 30 escolas agora. Eu vou dizer isto. Eu acho que existe um desafio mesmo de pais conseguirem esta matéria e ensinar os seus próprios filhos no lar o que deve ser ensinado à luz das Escrituras. Eu louvo a Deus pelo fato que a sociedade bíblica está presente aqui, porque eles também estão preparando material para cada série da escola. Isto é muito importante, irmãos, muito importante. Eu louvo a Deus por a Peggy, minha querida Peggy, porque se a Peggy tem ensinado alguma coisa através dos anos, às vezes sem saber, tem sido uma cosmovisão bíblica. Pois a Peggy tem dado base bíblica para a criação, tem falado fortemente a respeito da queda humana e tem apresentado Cristo Jesus como o Redentor. Não existe uma lição que a PEC ensina que não traz estes ensinamentos. Eu do meu rei sou soldado.